o título da sessão 16.4, comprimento de onda e frequência. Muito bem. Bom, para a gente descrever perfeitamente uma onda, por exemplo, uma onda em uma corda, o que a gente precisa, de fato, é uma função matemática que ela forneça, né, a forma dessa onda em cada instante de tempo. Então pensa no seu colega lá mexendo a corda, certo? Você tira uma foto. Você tira uma foto que lá representa a forma da onda num instante fixo. Aí você vai ver a forma da onda. Se você apertar uma atrás da outra, você vai ver a onda aqui um pouquinho, no próximo está num próximo intervalo. Se apertar 3 vezes seguida, você vai ver que vai a onda caminhando levemente. O que a gente precisa é uma função que descreva exatamente isso. A posição de cada elemento da corda em relação ao y em função do tempo. Então, por exemplo, vamos ficar mirando no x igual a zero. Tem um elemento de corda ali no x igual a zero. Ele sobe e desce, sobe e desce. Então, aquele elemento tem uma dinâmica associada a ele. Aí o elemento do lado, também. O elemento do lado, também. Então, a gente quer uma função que represente todas as posições dos elementos de massa que constituem a nossa corda em função do tempo. Então, para cada elemento de massa posicionado em x, nós temos o valor de y, que vai variando no tempo. Então, a nossa função ela tem que ser uma função desse tipo aqui. Ó. Vê se vocês concordam comigo. É uma função y, tal que esse y, de fato, dependa de x e de t. Então, para exemplificar aqui, ó, vamos pôr um sistema de coordenadas aqui. Então, no tempo t igual a zero, por exemplo, eu tenho uma onda aqui, ó. Vamos desenhar aqui mais ou menos aqui. Tem aqui uma onda, isso aqui no tempo t igual a zero. Tirei uma foto, lá, pá, tirei uma foto, estava o cara mexendo, lá de repente, pá, tirei uma foto, aquela foto deu essa onda aqui, e isso aqui eu vou chamar de tempo zero. Então, se você se atentar, ó, cada elemento da corda, por exemplo, esse elemento aqui da corda, esse elemento aqui, esse pedacinho aqui da corda, ele tem associado a ele aqui uma posição em x aqui e uma altura aqui que é a y. Esse elemento que está nessa posição x, ele com o tempo vai variar, então ele vai ficar aqui, ó, subindo, descendo. É isso que a gente quer representar. Então, no tempo t mais ΔT, por exemplo, vamos dizer que essa onda andou um pouquinho. Eu vou até usar um truque, vou copiar ela aqui, ó. Copiar, vou colar, tá aqui, ó. E agora ela andou um pouquinho, então ela deu uma deslocada aqui a onda, ó. Pronto, ó. Então ela está caminhando, com o passar do tempo é isso que acontece, ela vai tendo essa dinâmica. Então você vê que a posição antes, que era essa, agora se tornou essa. Esse elemento aqui que está na posição x, com o tempo passando, né, ou seja, essa curva aqui era o meu t igual a zero, essa curva aqui é igual a um t mais ΔT. Essa posição agora, ela muda conforme o tempo vai passando. Então, o que a gente quer é descobrir como é esse y em função do x, para cada elemento de massa. Então, pego desse. Então, eu tenho para toda a corda e como esse elemento varia no tempo. Então, essa é a brincadeira. E a grande pergunta aqui, né, que é o que a gente quer de fato responder, é qual a expressão para o nosso y de x de t. Então é isso. A grande pergunta é quem é essa função y de x de t que descreve o comportamento dessa onda aí. Então, para a gente brincar um pouquinho, antes de avançar direto, para a gente poder trabalhar um pouco a nossa matemática também, uma equação de onda, que eu vou fazer aqui bem rapidamente, que de fato não é o nosso foco, que você pode obter facilmente, vem das equações de Maxwell. Então, eu vou mostrar aqui como é que, rapidamente, né, você consegue tirar ali uma equação de onda, cuja solução vai ser uma função de onda exatamente igual a que a gente vai trabalhar aqui. Então, ó, por exemplo, das equações de Maxwell, o que nós temos? Vou escrever aqui as equações de Maxwell. Aquelas que todo mundo tem na camiseta, né? Então, Deus disse, fez-se a luz, e as equações de Maxwell estavam lá, etc. Muito bem. Então, ó, as equações de Maxwell nós temos
que o divergente de E ele é igual a um ρ sobre y0. Se você não está ainda habituado com divergente, rotacional, gradiente, não se preocupe nesse momento, mas são operações matemáticas, são operações. Então, tem uma operação que eu faço sobre um campo vetorial, que no meu caso aqui é o campo elétrico, e essa operação me dá a densidade de carga dividido por uma constante, que é a constante, a permissividade no vácuo. Enfim, não vem os detalhes aqui. Eu quero só apresentar para vocês de onde sai essa função de onda que a gente vai trabalhar tanto aqui. Então, as equações de Maxwell, essa é uma, são 4 equações. Outra operação que está relacionada é o rotacional de E, que está relacionado com a taxa de variação do campo magnético no tempo, variação do campo magnético no tempo. Nós temos uma outra equação que diz que divergente de B é igual a zero, ausência do monopolo magnético. E, finalmente, a gente tem que rotacional de B, ela vem tanto de uma corrente, quanto também da variação do campo elétrico. Então, estão aí as 4 equações, né? E como é que dessas 4 equações a gente tira uma função de onda, né? Para a gente poder resolver. Então, a gente sabe, né? Aqui não é ainda nosso foco, ainda, mas a gente sabe que as ondas, né, como o próprio nome diz, onda eletromagnética, é descrita por uma função que representa uma onda, né, como o próprio nome diz. São ondas eletromagnéticas. Da onde sai essa onda? Sai dessas 4 equações aqui. Então, ó, por exemplo, se eu pegar aqui agora, tem uma operação que eu posso fazer aqui, que é tomar o rotacional do rotacional. Se você quiser estudar isso lá, pega lá de curioso, vai estudar divergente, rotacional, gradiente. Você vai aprendendo. É interessante, são ferramentas poderosíssimas da matemática. Então, se eu pegar aqui ó, o rotacional aqui dos dois lados nessa expressão aqui, ó, o que eu obtenho, por exemplo? Então, eu venho aqui, vou tomar o rotacional do rotacional ali. Rotacional do E, que por sua vez, o espacial e o temporal ali tem uma comutação, eu posso colocar esse rotacional para dentro, del t, rotacional de B, não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque senão isso aqui vai se alongar, né, por horas, e não é o nosso objetivo. Então, esse cara aqui, ó, se você procurar as identidades aí, isso vai dar o gradiente do divergente de E, menos o laplaciano de E. Nossa, está ficando complicado. Não se preocupa com os detalhes. Só quero, rapidamente, a gente já vai chegar no que interessa. E esse rotacional de B, eu vou trocar por esse termo somente, ó. Por quê? Porque aqui no caso aqui em especial, no nosso exemplo aqui, eu vou supor, tá, que a carga é igual a zero e a corrente também é igual a zero. Então tem um campo no espaço, mas não tenho carga e não tenho corrente. Então, hipótese, tá? Para simplificar as coisas. Então, se ele é igual a zero, esse termo aqui não aparece, e esse termo aqui dá zero também, né? Porque o ρ é igual a zero. Então, isso implica até, ó, se você tentar aqui, ó, que se esse termo é zero, esse termo aqui também é zero. Porque eu estou pegando um caso particular onde ρ é igual a zero e onde J é igual a zero. Agora eu tenho o del t do rotacional de B. O rotacional de B agora só tem esse termo aqui. Então, vou colocar ele aqui no lugar dele. μ0, ε0, del E, del T. Rearranjando tudo isso aí, no final das contas, o que eu tiro aqui, ó. Então, eu tiro aqui menos o laplaciano de E é igual a μ0, ε0, del 2, del T2 do... Aqui tem um menos, ó. Se você tentar, aqui tinha um menos, ó. Um menos aqui, esse menos está aqui, então aqui tem um menos também. E isso, então, me dá o que a gente conhece aí. Esse cara aqui, ó, esse resultado aqui, que eu vou já trabalhar um pouquinho nele, ele é basicamente a minha equação de onda aqui. Sério? Por quê? Calma que eu já vou te explicar. Essa operação, se a gente for trabalhar no caso de uma dimensão, esse resultado aqui, essa expressão aqui da equação de onda, eu posso escrever ela da seguinte maneira, tá? Eu vou abrir o Laplaciano aí, mas eu vou supor que o E só depende da componente x. Então, o meu E aqui, ó, ele é um E, que no meu caso aqui depende de x e de t. Uma hipótese, para simplificar também. Então, nesse caso, essa expressão aqui agora, ela pode ser escrita, então, como o menos aqui vai com esse menos aqui, né?
vai-se embora. Então, no final das contas, eu tenho aqui que del2 de E de x, t, del T2, aqui já estou pegando o modo, isso aqui é igual a μ0, ε0, del2 de E, del T2. Essa aqui também é a minha equação de onda. Só que agora aqui para o caso onde o E é um campo que depende só da posição x. Se você se atentar à expressão da função de onda bidimensional, ela é assim, ó. Olha como é a função de onda bidimensional. É um del2 de y de x de t, opa, deu x2 aqui, que é igual a 1 sobre v ao quadrado, del2 del T2 de y de x de t. Isso aqui é a onda bidimensional, cuja solução é o que a gente quer procurar. É isso que a gente quer. A gente quer exatamente quem é o y de x de t. Olha a semelhança entre essa e essa. Daqui você tira, ó, que a velocidade, inclusive, ó, de uma onda eletromagnética, olha aqui, ó, no caso é 1 sobre c ao quadrado, é igual a μ0, ε0. Sai das equações de Maxwell. Agora, a grande pergunta é, desde o começo, visto que isso aqui é minha equação de onda, ou será que é mesmo, né? Quem é a solução desse cara? Quem é o y de x de t, tal que, quando eu derivar duas vezes a posição x, o resultado vai ser igual aqui uma constante vezes duas vezes a derivada em y dessa mesma função. Que função é essa? Quem é, né? A grande pergunta de novo, ó, que é o que a gente já estava aqui, ó, é exatamente a mesma. Quem é o meu y de x de t que resolve a minha equação? Qual é a expressão para y de x de t? Qual é? Então, ó, eu vou mostrar para vocês que o resultado, a solução dessa expressão aqui, dessa equação de onda, é uma expressão tal que o y de x de t ele é igual a um y de m seno de kx menos ômega-t. Essa aqui é a minha solução da equação de onda. Quer ver? Eu mostro. É o seguinte, ó, pega esse cara aqui e deriva duas vezes em x. Então, ó, quando você derivar a primeira vez, a derivada do seno dá o cosseno e pula um k aqui para fora. E aí, quando você deriva outra vez, a derivada do cosseno vai dar menos o seno e pula outro k aqui para fora. Faz aí para você ver. Ó. Se você fizer com cuidado, você vai tirar aqui, ó, d2. No caso, del, né, porque é parcial. Porque eu só estou derivando numa das componentes. Del2, del x2. Se você fizer essas contas, aí você vai encontrar menos k ao quadrado, ym, seno de kx menos ômega-t. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui. Faz aí. Se eu pegar e derivar duas vezes no tempo, del2 de y de x de t, del T2, novamente, vai dar a derivada do seno, é o cosseno, e a derivada do cosseno é o menos seno. E pula agora o ômega, né? Porque vai ficar a derivada desse cara vezes a derivada desse. Então, pula um menos ômega, depois pula outro menos ômega. Então, no final das contas, quando você derivar isso, você vai encontrar menos ômega ao quadrado, ym, seno de kx menos ômega-t. Ou seja, esse termo aqui dá isso aqui, e esse termo aqui dá isso aqui. Então, vamos jogar ali, né? Vamos pegar esse cara aqui e jogar aqui. Vamos pegar esse cara aqui e jogar aqui. Então, o que vai dar? Então, vai dar, ó, menos k ao quadrado, ym, seno de kx menos ômega-t, que é igual a 1 sobre v ao quadrado, que está na expressão ali. E aqui aparece menos ômega ao quadrado, yn, seno de ômega de kx menos ômega-t. Esse termo todo aqui, ó, cancela aqui, de forma, então, que o que me sobra é que, de fato, esse termo é a solução, essa equação é a solução, quando 1 sobre v ao quadrado for igual a k ao quadrado sobre ômega ao quadrado, que é o que eu estou enxergando aqui, ó. 1 sobre v ao quadrado vezes ômega ao quadrado é igual a k ao quadrado. Peguei o ômega ao quadrado, dividindo aqui. Então, 1 sobre v ao quadrado é igual a k ao quadrado sobre ômega ao quadrado, o que implica, então, ó, de cara, que eu já tiro até a velocidade da onda. Ó. Ela é igual a ômega sobre k. Então, dado um ômega e dado um k,
eu tenho que a velocidade é ômega sobre o k, e a solução, de fato, é essa aqui, ó. A solução é essa, de tal maneira que a velocidade da onda é dado pela razão ômega sobre k. Então, está definido. A gente tem aí agora bem claro como chega na equação de onda, dadas as equações de Maxwell. Então, deduz ali, faz algumas hipóteses iniciais ali, carga zero, corrente zero, campo unidimensional, cai na equação de onda. Qual é a solução? Pegamos aqui e sugeri essa aqui como solução. Sugeri. Esse cara aqui é a solução. Peguei ela, verifiquei, joguei na equação de onda, chequei, de fato é a solução. Então agora a gente tem a solução, que é essa grande equação aqui, ó, que é o que a gente vai estudar nesse capítulo. E o que a gente vai fazer agora é analisá-la termo a termo, entender o que representa esse termo, o que representa esse termo, o que representa esse termo. Começar a definir algumas propriedades que envolvem essa onda. Então, essa expressão aqui, ela calcula o deslocamento de todos os elementos da corda. Todos os elementos. Você me dá a posição x do elemento, eu te dou a dinâmica dele em função do tempo. De forma que agora, né, finalmente, né, e facilmente, a gente consegue calcular a forma da onda em qualquer instante de tempo. A gente tem a posição em qualquer instante de tempo e como ele varia, né, à medida que a onda se move. Então, a gente tem a descrição completa da onda agora, visto que a gente tem a solução da equação de onda, que é dado pela minha expressão aqui. Muito bem. Então, finalmente, chegamos na expressão. Bom, cada um dos elementos, né, e variáveis dessa expressão aqui, elas recebem aí um nome em especial. E esse nome é muito convencionado, né? Então, você vai ler os artigos, você vai ouvir lá falar de frequência angular, período, amplitude, comprimento de onda. Então, essas variáveis recebem nomes em particulares, né? Que tem uma física por trás, que a gente quer entender agora, e é exatamente nessa linha que a gente caminha durante essa sessão. Então, a gente vai definir o que vem ser cada um desses elementos e vai entender a física por trás de cada um deles. Então, dando continuidade, agora eu copio a minha equação, que é dela que a gente vai partir agora, e avanço, então, detalhando cada um dos aspectos aí envolvidos nessa expressão. Muito bem, está aí a nossa função de onda. Bom, esse cara aqui, ó, vamos lá, 1 a 1. Esse cara aqui me dá, né, o deslocamento. O deslocamento na posição x e no tempo t. O quanto o elemento de massa está deslocado, dado a posição do elemento e o tempo. Esse termo aqui é chamado de amplitude. Então, se atente que esse número aqui é um seno de alguma coisa, né? O seno de alguma coisa é um número que varia de mais 1 ou menos 1. Então, esse cara aqui te dá o máximo do deslocamento, que ele vai dar ou mais y sobre m ou menos y sobre m. A gente vai ver em mais detalhes, mas isso define a amplitude, o quanto essa onda sobe e o quanto se desce, né? O quanto um elemento de massa da onda sobe e desce, o máximo que ele consegue alcançar. É essa amplitude que me descreve. Esse termo todo aqui, ó, é chamado de fase. Esse aqui é o meu tempo, naturalmente. Essa aqui é a minha posição. E esses dois caras aqui, que eu vou escrever até em azul, é o meu número de onda. E esse cara aqui é a minha frequência angular. Então, daí todas as peças que descrevem uma função de onda. Todos os elementos estão aí. Tudo bonitinho, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora é discutir cada uma dessas grandezas em detalhes. Maravilha? Então, a gente começa aqui estudando a amplitude e a fase. Muito bem. Bom, como a gente já viu nas aulas passadas, né, e é fácil de se atentar só observando a dinâmica da onda, cada elemento de massa da corda, ele se desloca verticalmente, né? Então, ele sobe, desce. Um elemento que está na posição x, ele tem ali uma altura, né, em relação ao eixo x, que é dado pelo y, que é igual ao meu y de x de t. Naturalmente, né, como a onda tem uma certa velocidade, essa altura varia no tempo. Muito bem. O deslocamento máximo dos elementos a partir da posição de equilíbrio, né, a partir da posição do zero,
é o que a gente chama de amplitude. Então, eu vou desenhar a minha onda aqui para deixar bem claro o que vem a ser. Então, está aqui o meu sistema, eu tenho aqui o meu y, tenho aqui o meu x e tenho aqui a minha onda. Veja, estamos focando aqui na amplitude, que é esse número aqui. Esse número é um número que está entre mais 1 e menos 1. Então, o máximo dele acontece quando, quer dizer, o máximo desse número aqui acontece quando esse aqui é igual a mais 1. Então, quando esse número for igual a mais 1, esse número é máximo, e o máximo dele está aqui. Ó. Então, esse cara vale mais 1, esse cara dá o máximo, e ele vale mais lambda m. Então, essa posição aqui, ó, esse valor aqui é mais y. Nenhum elemento de massa vai ultrapassar esse valor. Esse é o valor máximo que você consegue deslocar um elemento de massa. Naturalmente que quando esse cara vale menos 1, esse cara vale menos ym, e aí você vai estar numa posição de mínimo, que é essa posição aqui. E aqui eu tenho, então, o valor menos ym. Isso é o que nós chamamos de amplitude da onda, o quanto ela atinge, né? O máximo que ela atinge, a minha amplitude da onda. Perfeito? Então, o máximo de y de x de t é igual ao meu ym positivo. O mínimo do y de x de t é igual a menos o ym. Esse cara aqui é o que a gente chama de amplitude. Ok? Então, isso é a amplitude da onda. Se eu mudar esse valor, né, por 5, 10, 15, maior vai ser o alcance ali na posição y. Muito bem. A fase, por sua vez, ela é todo o argumento dentro do seno. Então, a minha fase, agora, falando da fase, vou até copiar a minha onda toda aqui. Então, é todo o argumento aqui do seno. O que esse termo nos diz, essa fase aqui, nos diz que, dado uma posição fixa, a fase ela varia linearmente. Então, essa variação temporal, ela faz com que o elemento de massa, né, de cada elemento de massa da corda, varie, então, de mais ym e menos ym, sendo que o pico da onda é em mais ym e o vale da onda é em menos ym. Então, dado a minha função de onda, a minha fase é todo esse elemento aqui, que vai descrever, né, como o argumento do seno controla aqui a minha posição ym. Então, a fase e a sua variação com o tempo, ela basicamente rege a oscilação de cada um dos elementos da corda, enquanto que a amplitude, ela determina os extremos do deslocamento de cada elemento. Então, a fase, ela rege a dinâmica das oscilações. Veja que a dependência temporal está na fase, enquanto que a amplitude delimita os limites máximos que vão ser alcançados por essa onda. Então, isso é amplitude e fase. Para a gente enxergar um pouquinho de detalhe, ó, eu vou trazer aqui um nosso programinha para auxiliar. Então, aqui ó, eu posso só entrar, desmos.com, certo? Quem quiser entrar, está aqui. Então, aqui eu posso escrever a minha função de onda e ele vai me dar um gráfico para que eu possa estudar. Então, eu vou definir aqui um y de x, que é igual... Vou colocar minha amplitude igual a 5, por exemplo. 5 vezes... Agora vem seno de k vezes x menos 1 ômega t. Tá aqui, ó. Plotou a minha onda aqui, ó. Veja que a amplitude, ó, me dá o máximo, tá vendo? Eu estou na posição 5, ó, essa aqui é a posição 5. Aqui eu estou no tempo 1, né? Mas eu posso levar a onda no tempo 0, ó. Pronto, trago a onda aqui. Aqui que ela está variando de menos 10. Vou pôr variando de 0 até 100. Está aqui, ó. No tempo 0 está aqui a minha função de onda. Você vê que quando o tempo vai passando, ela começa a ter uma dinâmica. A gente já vai estudar isso um pouquinho mais. Então aqui eu tenho k igual a 1, ômega igual a 1 e está aqui a minha função. Aqui é a minha fase, esse termo aqui é a minha fase e esse termo é a minha amplitude. Veja que se eu trocar aqui, eu colocar aqui 2, ó, a onda dá uma encurtada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? Então é isso que a amplitude faz, aumenta o alcance ali do meu y, né, do meu elemento de massa. Ok? Então isso aí é o que vem a ser a amplitude
e a fase. Muito bem. Dando continuidade, o próximo aspecto que a gente vai estudar é o comprimento de onda e também o que a gente chama de número de onda. Então, comprimento de onda e número de onda. O que vem a ser esse comprimento de onda? Então, ó, o comprimento de onda não é tão difícil de entender assim. É basicamente a distância paralela, ou seja, vou desenhar minha onda aqui de novo. Ó. Vamos ver se tem a onda aqui em cima. Ó, tá aqui, ó. Vamos pegar essa minha onda aqui e jogar aqui embaixo. Então, ó, repetindo, o comprimento de onda é a distância paralela à direção de propagação da onda, ou seja, alguma distância aqui, que é paralela à direção de propagação. Lembre-se que essa onda ela vai deslocando para a direita, à medida que o tempo vai passando. Então, ela quer o comprimento, algum comprimento, esse, eu não sei, algum comprimento aqui, que eu não sei qual é ainda, tal que a onda ela se repita. O que quer dizer que um comprimento de tal maneira que se eu cortar a onda ali, ela se repita? Então, ó, por exemplo, vamos tentar pegar ó, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui só. Se eu pegar esse pedaço e dar um copy-paste e colar na sequência, o que eu vou encontrar? Vou encontrar outro cara aqui, e isso, de fato, não é a minha onda. Então, esse tamanho aqui, de fato, não representa o meu comprimento de onda. Porque se eu pegar ele, cortar lá e começar a reproduzir, repetir, lá não funciona, não dá certo. Então, não é esse cara aqui. Agora, e se eu pegar esse cara aqui, ó, esse aqui até aqui, ó, ó como funciona. Ó. Se eu pegar essa linha aqui, ó, vou até dar uma puxadinha aqui para conseguir copiar ela, ó. Esse cara aqui, se eu pegar um copy-paste dele, ó, desse elemento aqui, que é esse cara aqui, ó, exatamente o copy-paste dele, se eu trouxer esse cara aqui, ó, olha que maravilha. Veja como ele constitui a onda. Então, esse cara aqui, daqui até aqui, isso aqui, me define um comprimento de onda que a gente usa muito comumente, a letra lambda. Então, esse define o meu comprimento de onda. Se a gente dobrar esse elemento, o padrão da onda fica estabelecido. Note que em nenhum outro comprimento isso acontece. Aí você fala, não, pode ter. Se eu pegar 2, pronto. Ó. Então tem que ser o seguinte, é o menor comprimento de tal maneira que o padrão se repete. Então, o menor comprimento que você puder escolher, que é esse aqui, de tal maneira que se der um copy-paste, o padrão é estabelecido, então você tem o seu comprimento de onda. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de comprimento de onda. Agora, vamos analisar o número de onda. Então, para isso, vamos analisar a minha onda em t igual a 0. Então, agora, investigando o número de onda. Vamos analisar em t igual a 0. Em t igual a 0, a forma da minha expressão, ó, se eu pegar aqui e colocar t igual a 0, esse termo se vai, então, em t igual a 0, a gente tem que o meu y de x,0, né, t igual a 0, é igual a um ym seno de kx. Maravilha. Agora, a gente sabe que a função seno e a função cosseno, elas possuem a propriedade tal que o seno de kx mais 2π é exatamente igual ao seno de kx, né? Somar um loop completo, não lembra na circunferência trigonométrica, né? Se eu somar 2π, cai na mesma posição da circunferência, isso não muda absolutamente nada. Agora, mais do que isso, olhando agora para a função de onda em particular, a gente sabe que pela definição do comprimento de onda, presta atenção comigo, se eu pegar a posição desse ponto aqui, nesse ponto x, ela vai me dar uma altura aqui. Se eu pegar e somar lambda no x, vier aqui e somar lambda no x, esse y aqui vai ser exatamente o mesmo que esse aqui. Então, essa propriedade aqui, ó, y de x,0 é igual a y de x mais lambda, 0. Se eu somar, então veja bem, ó, o que isso aqui quer dizer? Eu estou aqui numa posição x. Se eu pegar e somar um comprimento de onda, eu vou estar numa posição aqui, que é x mais lambda,
de tal maneira que o elemento de massa, pela própria definição de comprimento de onda, vai estar na mesma altura y. Vou repetir. Vou pegar aqui, ó, uma posição aqui. Se eu somar dessa posição um comprimento de onda, isso vai dar numa posição que é exatamente igual, ó, por definição, pela própria definição do comprimento de onda. Por quê? Porque esse aqui, ó, é o meu elemento que, se eu dobrar, eu reproduzo novamente. Então, esse cara aqui me dá um comprimento de onda. Então, o y em x é igual em y de x mais lambda. Ok? Acho que isso deve ter ficado claro. Espero que sim. Então, com esses resultados em mãos, agora a gente tira aqui a nossa interpretação para o número de onda. Veja só. Se isso aqui é verdade, então, ó, isso aqui pode ser escrito como ym seno de k, que multiplica x mais lambda. E nada muda. A posição em y dado o x é a mesma posição dado x mais lambda. Então, isso aqui é igual a isso aqui. E isso aí acontece quando eu tenho um loop completo, né? Um ciclo completo. Ou seja, analisando agora essas duas expressões aqui, ó, eu tiro que necessariamente, para que ela volte a estar na mesma posição, vou trabalhar esse termo aqui, ó, ele fica ym seno de kx mais k lambda. E para que ele retorne na mesma posição, porque isso aqui é o tempo, é o caminho de um ciclo. Eu estava aqui, pulei para um comprimento de onda. Então, o y tem que dar o mesmo, porque eu somei um comprimento de onda no x. Para o y dar o mesmo, então significa que a minha fase andou de 2π. Então, isso implica que esse cara aqui, ó, ele é igual a 2π. Se a posição y de x é igual à posição y de x mais lambda, ou seja, x mais um comprimento de onda, então, necessariamente, o k lambda tem que ser igual a 2π. É isso que está mostrando, ó. Porque esse cara aqui estabelece um ciclo. Esse cara aqui estabelece um ciclo. Então, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Então, k lambda é igual a 2π. E o que isso quer agora dizer? Agora a gente tira a interpretação desse número de onda. Presta atenção que agora vem a interpretação de fato. O que está por trás desse número de onda? Então, ó, se eu tenho que ky é igual a 2π, isso aqui me implica que o k é igual a 2π sobre lambda. Ou seja, o k ele me mostra quantos comprimentos de onda cabem em 2π. Quantos comprimentos de onda cabem em 2π? É isso que quer dizer. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, tá aqui. Se daqui até aqui é 2π, ou seja, quando eu olhar a distância aqui em x, aqui, ó, aqui vai estar o número 6,28, né? Isso 3,14 é π, 2π é 6,28. Então, se nesse 2π eu tiver aqui, ó, 1 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, o meu k vale 3. Ou seja, eu tenho dentro da distância de 2π, 3 ondas. Ah, não, mas o 2π não está ali não, velho. O 2π está aqui, ó. O 2π não está lá, velho. O 2π está aqui. Aqui que é o valor de 2π. Ah, beleza. Se aqui é o valor de 2π, então k é igual a 2. Ou seja, dentro de 2π cabem 2 comprimentos de onda. Ah, não, errei de novo, velho. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que é 2π. Muito bem. Então, cabe meio comprimento de onda em 2π. Então, k é igual a meio. Entendeu? Então, isso é a interpretação do meu k. É um número de onda, um número de comprimentos de onda que cabem dentro de 2π. Então, esse parâmetro k ele é chamado de número de onda. A sua unidade no sistema internacional é o radiano por metro, ou 1 sobre metro, né? Porque o comprimento de onda é um comprimento, né? Uma medida. 2 metros, 3 metros, 5 metros, sei lá, não importa. É uma medida de distância. Então, o meu K tem a unidade, né, de radiano por metro ou 1 sobre metro. Vale frisar, né, que, nesse caso, esse K não tem nada a ver com constante elástica. Tá? Não tem nada a ver, é um número de onda, representa exatamente isso. Está relacionado com o comprimento de onda e me diz quantos comprimentos de onda cabem
é em 2π. E para finalizar agora, a gente fala sobre período, frequência e frequência angular, que são os outros elementos que faltavam aqui. Ó. Frequência angular, a gente vai definir o período aqui dado nesse tempo aqui, e também vamos apresentar uma frequência que está relacionada com a frequência angular e relacionado com o nosso ômega. Então, novamente, vou copiar minha onda aqui, e agora o foco é, para finalizar, período, frequência angular e a frequência propriamente dita. Muito bem. Bom, pela expressão da nossa função de onda aí, é fácil da gente se atentar que cada elemento da corda ela irá subir, alcançar um valor máximo, né, que é o ômega, é o YM, que é a amplitude, e depois ele vai descer até alcançar o menos YM. E isso ele vai fazendo à medida que o tempo passa, né? O elemento sobe, o elemento desce, o elemento sobe, o elemento desce, o elemento sobe, o elemento desce. Vamos mostrar isso aí para vocês, ó. Então agora acho que é a hora da gente apresentar aqui a nossa função de onda, novamente. Então, ó, vamos ver a dinâmica da nossa função de onda. Então está aqui a nossa função de onda. Essa aqui tem o K igual a 1. Então você vê, ó, lembra-se que o K é o número de onda. Se eu aumentar o K, o que vai acontecer com esse comprimento de onda? Né? Ó, se eu aumentar o K, ó, o que acontece? Ela achata, né? Por que achata? Porque em 2π agora eu tenho que colocar 4 comprimentos de onda ali, ó, quando K é igual a 4. Ou seja, de 0 até 6,28 tem 4 ondas aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 ondas de 0 a 2π. Se eu colocar igual a 1, ó, tá aqui, ó, você vê que de 0 até 2π, ó, aqui é exatamente 2π, ó, que é 6,28. Ó. Tem um comprimento de onda só. Então esse é o meu K, é o meu número de onda. Então fica bem claro o que ele faz. Ó, achata ou estica a minha onda. Agora vamos olhar para um elemento dessa corda, para a gente ver a dinâmica de um elemento. Então vou escrever aqui, ó, a dinâmica de um elemento só. Então, qual elemento? Vou pegar o elemento 0. Eu vou pôr aqui, ó, 0, vírgula. Aí a amplitude ele pus 5, né? Vou pôr 5 vezes. Aí o seno. Então, como eu estou olhando na posição 0, né? Então o x aqui é 0. Aqui eu vou pegar um ômega igual a 1 mesmo. Então, vou pôr 1 vezes. E tá aqui, ó. Tá ali o meu pontinho aqui, ó, que apareceu. Tá aqui, ó. Quando eu pôr esse cara para propagar no tempo, ó. Aí, ó, agora finalmente, então, ó, sobe e desce, olha lá, aí, ó. Agora, se eu tirar o gráfico, ó, tá vendo, ó, o meu pontinho? Cada elemento de massa sobe e desce, ó lá, acompanhando ali a onda. Exatamente isso aí que acontece. O meu K aqui, ó, vai aumentar ou aqui, ó, vou pegar ele igual a 1, ó lá, 0,6, tá aí, ó, se movimenta. E o ponto em 0 se movimentando. Ó, se eu tirar aqui, tá ali a dinâmica de um elemento posicionado na posição 0. Sobe, desce, enquanto a onda está aqui. Perfeito? Muito bem. Então, como a gente viu, né, tá aí, finalmente, era isso que eu queria mostrar, consegui. Você tem aí a dinâmica de um elemento de massa que sobe, desce, desce. Muito bem. Então, isso agora está bem claro. Então, dito isso, sabendo agora que a gente tem esse elemento de massa que sobe, desce, desce, e sem parar, né? Vamos dar uma olhada, né, para o elemento posicionado em t igual a 0. Então, como a gente viu, né, você tem aqui, ó, no tempo 0, esse cara está aqui, isso aqui, t igual a 0. Aí passa um tempinho, esse elemento, ele vem parar numa outra posição qualquer, por exemplo, aqui no mais YM, aí depois passa mais um tempinho, ele vem parar aqui no menos YM, e depois de um tempo ainda ele vai passar de novo, ele vai voltar para essa posição 0, que era exatamente o que a gente estava vendo ali no gráfico, né? Ele sobe, desce e volta, sobe, desce e volta, sobe, desce e volta. Muito bem. Então, dessas análises aí, observando isso, ó, sabendo que ele sobe, faz isso aqui, né? Pá, 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 e volta. Então, sabendo que esse elemento faz isso aí, e dada a expressão da onda, né? Então, ó, se a gente está olhando para x igual a 0, que era o nosso elemento ali,
a minha expressão de onda aqui ela vai ficar o seguinte, ó, para o x igual a zero, a gente tem que o nosso y de x de t é igual a um seno de menos ômega t. Opa, faltou a minha amplitude aqui, ym. Muito bem, essa é a nossa expressão para quando x igual a zero. Agora, é fácil da gente notar, né, que esse ciclo dele subir, descer e voltar numa posição, né, acontece para quando esse cara aqui for igual a 2π. Quando menos ômega t for igual a 2π, o que acontece? A gente tem um ciclo completo, ele vai, volta e desce. Vai, volta e desce. Então, ó, vamos voltar para a minha figurinha aqui. Para ele subir e descer, o ômega t tem que ser igual a 2π, o ômega t. Então, eu vou mostrar minha tela aqui de novo, ó, com um pontinho. Ó. O que acontece se eu aumentar esse ômega aqui? Ó? Se eu aumentar o ômega, significa que esse 2π, que é um ciclo completo, ele é alcançado num tempo mais curto, né? Veja só, eu tenho uma expressão que vale ômega t. Se eu aumento esse cara aqui, então num tempo mais curto, isso aqui vai ser igual a 2π. Se eu diminuo, se eu coloco esse cara aqui igual a 0,4 que está ali, olha como ela sobe devagar, desce, demora para subir. Por que isso acontece? Porque o ômega é muito pequeno, então para ômega vezes t dar 2π demora, né? Porque o ômega é 0,4. Então o tempo tem que ser 2π sobre 0. Então demora para esse tempo chegar de tal maneira que o ômega vezes t fique igual a 2π. Então você vê que esse ômega controla exatamente, mais ou menos, o tempo que ela leva para dar um ciclo completo. Tá certo? Essa é a minha ideia. Então, quando o ômega t é igual a 2π, eu tenho aqui um ciclo completo. Ou seja, o tempo que acontece um ciclo completo é tal que esse tempo é igual a 2π sobre o ômega. Esse é o tempo para dar um ciclo completo. E é esse tempo para dar um ciclo completo que a gente chama de período. Então veja que a análise sai simples. Ó. Você pega o x igual a zero e olha para esse termo aqui. Aí você analisa, bom, o ciclo completo acontece quando esse termo é igual a 2π. Então, qual é o tempo tal que o ômega t é igual a 2π? O tempo tal que o ômega vezes t seja igual a 2π é 2π sobre ômega. Então, esse é o tempo de um ciclo completo, que é o que a gente chama de período. Então, esse é o que define o período. Então, o período é o tempo que um elemento leva para fazer uma oscilação completa. Isso é a definição de período. Então é fácil agora de notar, como a gente já enfatizou, né, que quanto maior o ômega, mais rápido o ciclo é completado. Né? Se o ômega é grande, então para esse cara aqui alcançar 2π, é uma fração de segundo. Né? Se esse cara vale 1 milhão, numa fração de segundo isso aqui já dá 2π. Ou seja, o período é muito rápido. Então, essa grandeza controla, aí, né, de certa maneira, os ciclos, né, o tempo dos ciclos de oscilações, é o que a gente chama de frequência angular. Então, esse cara aqui, ela mede, né, ela controla exatamente a frequência dos ciclos, né, a frequência angular. Por isso que a gente chama de o ômega de frequência angular. Essa é a definição da frequência angular. Está quase acabando. Finalmente, a gente tem a frequência, propriamente dita. A frequência, ela mede o número de ciclos por tempo. Então, ó, vamos supor, se uma onda completa um ciclo em t igual a 10 segundos, ou seja, esse cara aqui é o meu período, né, que é o tempo para dar um ciclo. O período é o tempo para dar um ciclo, e aqui eu estou falando que é 10 segundos. E a minha pergunta é, qual é o número de ciclos dado em 1 segundo, o número de ciclos dados por unidade de tempo. Então, a frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. Ou seja, se em 10 segundos eu tenho um ciclo, quantos ciclos eu tenho em 1 segundo? Essa é a grande pergunta. Quantos ciclos eu tenho em 1 segundo? Então, o número de ciclos que eu tenho em 1 segundo é 1 sobre 10 segundos. Esse cara aqui é o que a gente chama de frequência, porque é o número de ciclos em 1 segundo. Então, aqui é a minha frequência. E esses 10 segundos, como a gente já constatou,
é o tempo que ele leva para dar uma volta, que é o meu período. Então, eu tiro aqui automaticamente uma relação entre a frequência e o período. Então, se eu tenho período, é natural, pensa comigo. Se eu tenho período, o tempo que leva para dar uma volta, leva 10 segundos. Bom, se der uma volta em 10 segundos, em 1 segundo, vai dar 1/10 de volta, que é 1 sobre o período. Então, isso define o que vem a ser a minha frequência. E daqui também eu tiro uma relação da frequência com a minha frequência angular, porque a gente sabe que o ômega vezes t é igual a 2π, não é isso? A frequência angular vezes o período dá um ciclo completo, ou seja, tem que ser igual a 2π, como a gente já viu agora há pouco. Ou seja, isso aqui implica que o ômega é 2π sobre o período, mais 1 sobre o período da frequência, então isso aqui me dá 2π vezes a frequência. Então, da mesma maneira que a frequência do oscilador harmônico simples, a frequência f aqui é um número de oscilações por unidade de tempo também. No caso aqui, né, é o número de oscilações realizadas por cada um dos elementos da corda. Para finalizar, o último elemento que falta mensurar, vale enfatizar que a frequência também é medida em hertz, né, ou kilohertz, mas é 1 sobre unidade de tempo, 1 sobre segundo, por exemplo. E, finalmente, né, para a gente finalizar, o último elemento que falta, que é a constante de fase. Então, a constante de fase é um shift inicial, como a gente vai ver, um deslocamento inicial, porque da maneira que a gente escreve a função de onda, y de x de t igual a ym seno de kx menos ômega t, sempre que a gente estiver em t igual a zero, a posição x igual a zero vai ser zero. Aqui, ó, sempre que t igual a zero e x igual a zero, o meu y de x de t é igual a zero. Mas não precisa ser assim. Né? Uma onda é uma onda geral, né? Não pode depender disso. Né? Como é que eu faço, então, para mudar essa condição inicial da brincadeira? Ó, vou mostrar de novo a minha onda aqui. Está aqui, ó, minha onda. Ó. Então, essa aqui ela tem um K igual a 0,6. Vamos pôr aqui um K igual um pouquinho maior, aqui, ó, tipo 1. Um ômega 4, vamos pôr aqui. Aqui não varia porque eu estou no tempo zero. Né? Se eu mudar o ômega, não muda nada, porque o tempo é zero. Mas você vê, ó, a corda está aqui, está nessa posição, mas eu não quero a condição de t igual a zero assim. Eu quero que ela esteja um pouco deslocada. Então eu venho aqui, ó, e somo exatamente uma fase. Ó. Vou somar uma aqui. Ó. Pronto. Essa fase dá uma deslocada em toda a onda. Ela faz com que a condição inicial agora não fique no zero. A condição agora está aqui. Por quê? Porque esse mais 1 deu uma deslocada. E ele controla o quanto eu desloco. Ó. Se eu quiser colocar aqui, vamos pôr P aqui. Ó. Aqui, ó. Se eu for mexendo no P, ó, eu vou deslocando ela. Ó. À medida que eu vou aumentando o P, eu vou mudando a condição inicial. Então, isso aqui é a minha fase. Ela movimenta aqui a condição inicial. Pronto, está aqui. Vamos dizer que a fase é essa, a condição é essa. Aí começa a onda a se movimentar. Esse aqui está fora de prumo exatamente porque ele está fora de fase. Né? Eu tenho que ajustar aqui o ômega, ajustar tudo. Então, tira esse pontinho daqui para não atrapalhar. Tá certo? Isso vem a ser a minha fase. Então, em mais detalhes, a minha fase. Então, caso eu queira ajustar as condições iniciais, né, para que as configurações fiquem ao meu bem-querer, o que eu faço, então, aqui é adicionar um termo extra na minha função de onda, que é exatamente essa fase, que é chamada de constante de fase. Essa constante de fase, ela joga, então, a minha função para a esquerda, para a direita. O valor desse π, né, é escolhido de tal forma que a função então, de onda ela forneça o deslocamento em x igual a zero para t igual a zero. Né? O deslocamento inicial, então, da minha corda. Ok? Então, ó, só recapitulando aqui todo o nosso avançar do dia. Foi bastante coisa. Ó. Tá aqui. Comprimento de onda e frequência é o capítulo. Mostramos inicialmente como obter uma expressão de uma função de onda. Né? Então, na prática, lá tiramos das equações de Max uma função de onda. Aí, então, dado a minha equação de onda, eu venho, resolvo ela e obtenho a solução. Nós mostramos que a solução está aqui e aqui, e inclusive já até adiantamos o resultado, mostrando que a velocidade de propagação da onda ela é dada por ômega sobre k. Então, uma vez que a gente obteve a solução da equação de onda, a gente vem, então, estudar cada uma das variáveis que estão envolvidas nessa solução. Então, a gente define a amplitude, que é esse máximo,
defende esse número de onda, que é o número de comprimentos de ondas que cabem em 2π, e a gente define essa frequência angular que vai reger exatamente quão rápido um elemento sobe e desce, né? Quando ômega vezes t for igual a 2π, então a gente tem um ciclo completo. Então, se o ômega é muito grande, esse ciclo ele tende a ser muito rápido, e isso define o que a gente chama de frequência angular. Aí, se atentando que o ciclo completo acontece quando o ômega t é igual a 2π, então daqui eu começo a tirar as relações todas, né? Eu sei que ômega é 2π sobre o período, e aí então, se atentando à definição de frequência, né, que é o número de oscilações por unidade de tempo, a gente tira que a frequência é 1 sobre t, o que me dá aqui também 2π vezes a frequência. Concluímos com a análise final da fase, né, se atentando que aqui a gente pode, de fato, generalizar isso aqui para que a condição inicial leve em conta todas as possibilidades. Isso, então, define a minha função de onda. Essa função de onda descreve o comportamento da minha onda em função do tempo.